Bom dia! Hoje, 8 de fevereiro de 2024, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo com mais uma explanação. Vou trazer aqui um comentário feito pelo Pedro Pedreira. E é assim, todos os dias aqui, vídeos com explanações e comentários feitos aí por várias pessoas que assistem diariamente a meus vídeos aí, obviamente em meu canal. Veja aqui como as pessoas estão escrevendo, ó. Olha aqui a prova, ó. As pessoas relatando fatos, olha aqui, ó. Muitos, ó. Muitos aqui, ó. E todos irão para vídeo, ó. Aí, ó. Todos irão para vídeo, ó. As pessoas escrevendo, ó. E você aí que está assistindo ao vídeo, se você tem alguma coisa aí para informar a gente, algum fato aí para você narrar, pode escrever, que colocarei em vídeo aqui seu comentário, certinho? Vamos lá. O Pedro escreve assim, entre aspas: é o que eu sempre digo, professor, a religião carcome o cérebro das pessoas, deixando-as desprovidas de raciocínio. Entre a pessoa que diz acreditar em Deus e a que não acredita, não há diferença alguma. Ambos estão sujeitos às intempéries da vida. Já o religioso fanático que pertence a alguma denominação evangélica, só há desvantagens. Além de ter que contribuir para a obra com dízimos e ofertas, ainda são impedidos de fazerem muitas coisas, a depender da denominação. Fui adventista do sétimo dia e, na época, perdia aulas na sexta-feira à noite, por conta do sábado, além de ter que deixar o emprego por conta do sábado e de ter perdido outro por negar a dar o sábado de folga, mesmo eu argumentando que eles poderiam me pagar menos e que eu, se possível, trabalharia até mais que o necessário. Valeu, professor. Muito bem. Eis aí o belíssimo comentário do Pedro Pedreira. Pedro Pedreira. Ele diz aqui logo no início assim, que a religião carcome o cérebro das pessoas, deixando-as desprovidas de raciocínio. A primeira coisa, que a religião, veja aí, ele diz, que a religião carcome o cérebro das pessoas. Qualquer pessoa que estuda a religião, o fenômeno religioso, qualquer pessoa que faz uma pesquisa séria no mundo da religião, haverá de concordar com Pedro Pedreira. A religião é um sistema de ilusões. No Brasil, na Terra hoje, no nosso mundo hoje, na nossa atualidade, existem 10.000 religiões. Veja bem, e não apenas uma, 10.000 religiões, porque o homem cria religiões. 10.000 religiões no planeta Terra hoje. A gente mora no Brasil. Aqui, a religião que predomina é o cristianismo, aqui no Brasil. Mas o cristianismo é apenas uma entre 10.000 religiões espalhadas pelo mundo. Entendeu? Pessoas criam religiões, criam deuses, criam costumes, e costumes diferentes, crenças diferentes, deuses diferentes. Então, 10.000 religiões.
E como dizia o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, Sigmund Freud dizia que a religião é um sistema de ilusões e que a crença religiosa conduz o homem a um estado semelhante ao de demência. A pessoa religiosa não consegue raciocinar. É por isso que o Pedro Pedreira diz aqui que a religião carcome o cérebro das pessoas, deixando-as desprovidas de raciocínio. Então, a pessoa religiosa, anote aí o que ela diz. Quando você estiver conversando com alguma pessoa religiosa, anote o que ela diz. Faça perguntas sobre fatos da vida e peça a essa pessoa religiosa, fanática, para dar a opinião dela. E anote no papel. Ela não diz coisa por coisa, porque a religião faz isso. Ela realmente, a crença cristã, no caso aqui também, ela realmente conduz a pessoa, o crente, a um mundo imaginário. E daí afirmações desprovidas realmente de raciocínio. Isso é uma realidade. A gente vê por aí. Vou dar aqui um exemplo, logo aqui de início, que a religião, ela afeta o cérebro humano. Um exemplo aqui, poderia aqui dar vários exemplos. Estou aqui fazendo vídeos, mostrando aqui vários exemplos. Em cada vídeo você vê. Então, um exemplo aqui só para você entender. O Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, sempre aí, todos os dias, ele comenta em meus vídeos. Ele, há duas semanas, ele foi ao Banco do Brasil pegar o dinheiro lá da esposa dele, porque a esposa faleceu e deixou aí, e ele tem direito, né, a receber a aposentadoria dela. Então ele foi ao Banco do Brasil, passou por uma pracinha, havia um cidadão lá, veja bem, havia um cidadão pregando a Bíblia, falando sobre as passagens bíblicas no meio da rua, na praça, com um sistema de som lá, um amplificador. Aí o Edson começou ali, deu uma paradinha, começou a ouvir, e um cidadão que estava ao lado dele concordava com tudo o que a pessoa dizia sobre a Bíblia. Aí o Edson balançou assim a cabeça, ó, no sentido negativo. Aí a pessoa viu o Edson balançando a cabeça e perguntou se ele acreditava naquelas palavras ditas pela mulher lá, uma mulher. O Edson disse que não acreditava. Aí o rapaz olhou assim para o Edson e disse, abismado, o rapaz, veja aí, disse, o senhor não acredita em Deus? E o Edson, não acredito. E o cidadão, então, olhe, Deus existe. Vou aqui perguntar uma coisa ao senhor. O senhor almoçou hoje? Aí o Edson Martins, sim, almocei. Aí o cidadão, viu aí? O senhor almoçou hoje, ó, eis a prova de que Deus existe. Viu aí, gente? Como realmente a pessoa religiosa, ela é desprovida de raciocínio. Aí está uma prova. Como é que um cidadão pergunta ao outro se almoçou hoje? O outro diz que sim, aí ele diz que isso aí é prova de que Deus existe. Quer dizer, então, que se não tivesse almoçado, seria a prova de que Deus não existe, não é isso? Milhões de pessoas na África, principalmente, aqui também no Brasil, milhares de pessoas passando fome. Na África, milhares e milhares de crianças passando fome, sem tomar café da manhã, sem almoçar e sem jantar. Então, por isso, Deus não existe? Veja a cabeça da pessoa religiosa. É isso aí. É por isso aqui que o Pedro Pedreira diz que a religião carcome aqui o cérebro das pessoas, deixando-as desprovidas de raciocínio. Qualquer pessoa que estuda religião vê isso com facilidade. Entendeu?
O segundo ponto aqui que ele diz também: entre a pessoa que diz acreditar em Deus e a que não acredita, não há diferença alguma. Ambos estão sujeitos às intempéries da vida. Outra verdade para pessoas lúcidas, pessoas que trabalham com a lógica. O Pedro Pedreira diz aqui que um ateu e um cristão é a mesma coisa em relação às intempéries da vida, entendeu? Ele tem toda a razão. A natureza, os incêndios, os latrocínios, roubos, furtos, estupros, sequestros, etc. A natureza e esses eventos praticados pelo homem, entendeu? A natureza e esses eventos praticados pelo homem não têm distinção alguma em relação a um cristão e em relação a um ateu. Você entendeu? Diante desses eventos praticados pelo homem e diante dos eventos da natureza, inundação, não é? Terremotos, maremotos, vulcões, esses eventos não conseguem distinguir quem é ateu e quem é cristão. Não conseguem distinguir quem é idoso, quem é mulher grávida e crianças. Acontecem esses desastres com qualquer pessoa. Ninguém está protegido por acreditar em divindades sobrenaturais, em deuses. Deuses não existem, deuses não protegem quem acredita nele, entendeu? Como também Deus não castiga quem não acredita nele. Os ateus não são castigados por Deus. Os cristãos, aqui no caso, não são castigados por Deus e nem protegidos. Tanto é que você vê que a quase totalidade da população brasileira é composta por cristãos, a quase totalidade. Você vai a hospitais, pessoas sofrendo, morrendo todos os dias em hospitais públicos e privados. Você vê as pessoas morrendo, sofrendo muito, até crianças com câncer em hospitais. Existem hospitais infantis para câncer, para crianças. Você vê esses cristãos sofrendo, morrendo dia a dia. Em acidentes de carro você vê cristãos morrendo todos os dias. Eis a prova de que Deus algum protege cristão, como Deus algum castiga ateu, que não acredita simplesmente. Ou seja, cristãos e ateus são indiferentes em relação às intempéries da vida, como diz o Pedro Pedreira. Entendeu? É simples você compreender isso. Ninguém está protegido, né? Ninguém. Você vê mortes aí horríveis, né? Cristãos em ônibus lotados em direção a centros religiosos, Aparecida, São Paulo, Juazeiro do Norte, no Ceará, ônibus com romeiros, cristãos, religiosos, e aí ônibus bate em outro, bate numa ponte, capota, e morre aí a quase totalidade da lotação. Então você vê que ninguém é protegido, ninguém, não é? Como diz aqui o Pedro Pedreira, é o que ele diz, entre a pessoa que se diz acreditar em Deus e a que não acredita, não há diferença alguma, claro que não há. Ambas, olha aí, estão sujeitas às intempéries da vida. Acabou, é isso aí. E ele continua dizendo aqui, outra coisa importante, veja, vamos esclarecer isso aqui. Ele diz assim, já o religioso fanático, veja bem,
que pertence a alguma denominação evangélica, só há desvantagens. Além de ter que contribuir para a obra com dízimos e ofertas, ainda são impedidos de fazerem muitas coisas, a depender da denominação. Certíssimo aqui, novamente, o Pedro Pedreira. Ele diz assim, veja bem, ele diz que uma pessoa, um cristão, quando vai para uma igreja, ele só tem a perder, esse cristão. E aí ele traz duas coisas. A primeira coisa que o cristão aí vai perder, a primeira coisa, dinheiro. Ele vai perder dinheiro para a igreja lá. No caso aí, se for cristão evangélico, para a igreja evangélica, ele vai perder dinheiro. O primeiro prejuízo. Então, entenda bem, o Pedro Pedreira está dizendo aqui que uma pessoa, um evangélico, por exemplo, que vai a uma igreja evangélica, obviamente, dois problemas aí para ele, para esse evangélico que frequenta igrejas. O primeiro problema, ele vai perder dinheiro com dízimos, ofertas e até doações. O primeiro prejuízo dele, vai perder dinheiro. E o segundo prejuízo é que ele vai infernizar a própria vida dele, dependendo da igreja a que ele pertence. Ele vai infernizar a vida dele. E ele diz aqui que ele foi adventista, e aqui é o exemplo. Veja, ele foi membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais uma loucura criada lá nos Estados Unidos e exportada para o mundo. Então veja aí, olha o prejuízo que ele teve por ter entrado numa igreja adventista do sétimo dia. Se ele tivesse sido membro da Igreja Católica, esses problemas aqui não ocorreriam, porque dentro do segmento cristão é outra religião cristã, diferente da evangélica e da protestante. Então veja aqui o prejuízo. O Pedro Pedreira foi membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ele sofreu por causa dessa denominação. Ele sofreu. Se ele tivesse entrado na Igreja Católica, não teria sofrido, passado por isso aqui. Então, por ser adventista do sétimo dia, ele aqui diz que perdia aulas na sexta-feira à noite, por conta do sábado, porque a ignorância adventista diz que o dia de sábado começa a partir do anoitecer, a partir das 18 horas. 6 horas da noite de sexta-feira começa o sábado, a ignorância dos adventistas. A partir de sexta-feira, 18 horas, escurecendo o tempo, começa o sábado. E por causa disso, coitado, ele perdia aula na sexta-feira à noite, porque dizem que o homem não pode trabalhar no dia de sábado. Essa maluquice dos adventistas do sétimo dia. Viu aí? O Pedro Pedreira sofrendo por causa de uma religião, por causa de uma denominação, como ele diz aqui. Se ele pertencesse a outra denominação, por exemplo, a Assembleia de Deus, ele não teria esse problema. Ele não teria perdido aulas na sexta-feira à noite, porque a Assembleia de Deus não proíbe trabalho dia de sábado. Então, ele não teria passado por esse problema. É por isso que ele diz aqui que a pessoa sofre muito, a pessoa religiosa, dependendo da denominação. E aqui está o exemplo. Ele foi da Adventista do sétimo dia e perdeu várias coisas aí. Então ele disse que perdia aulas na sexta-feira à noite por conta do sábado. Olha aí. Porque a partir de 18 horas da sexta-feira, para os adventistas, já começa o dia de sábado. E mais, ele diz aí, deixei de pegar um emprego por conta do sábado. Então veja, ele conseguiu um emprego numa empresa
Só que a empresa exigia que a pessoa trabalhasse no dia de sábado. E por ele ser adventista, ele perdeu o emprego, não aceitou. Olha aí o atraso da religião sobre o crente. Olha o atraso. Ele não teria passado por esse problema se fosse católico. Teria aceitado o trabalho no dia de sábado. Então você vê a religião trazendo prejuízos para seu portador. E ele diz também que perdeu outro aqui por negar a dar o sábado de folga. Então veja, ele arranjou um emprego aqui, outra situação. Ele arranjou um emprego, entenda bem, arranjou um emprego para trabalhar no dia de sábado. Aí ele trabalhou em alguns dias de sábado contra a vontade dele, por causa da religião. Veja, a religião fazendo mal. E aí ele foi conversar com o patrão dele. Ele disse assim: patrão, eu sou adventista do 7º dia, não posso trabalhar no dia de sábado. Se eu trabalhar no dia de sábado, patrão, quando eu morrer, Jesus vai me mandar para o fogo eterno do inferno. Entendeu? A loucura dos adventistas. Aí eu queria, patrão, assim, não trabalhar no dia de sábado. Aí o senhor pode até descontar o meu salário aí. O senhor pode me dar menos dinheiro. Olha aí o coitado do Pedro Pedreira. Pediu ao patrão para pagar até mesmo um salário menor por não trabalhar no dia de sábado. E se o patrão não aceitasse, ele trabalharia mais em outro dia para compensar as horas de trabalho no dia de sábado, entendeu? Veja como a religião maltrata as pessoas. Ele pagava dízimos e ofertas lá, perdendo dinheiro na igreja adventista do 7º dia. Além disso, a igreja atrapalhando aqui que ele conseguisse emprego, recusando emprego porque lhe era exigido trabalhar no dia de sábado. Olha a religião prejudicando a vida de uma pessoa. Repito, se ele fosse católico, não teria passado por isso. Outra denominação. Você entendeu? Mas também os católicos têm outras proibições, que aí levam as pessoas à infelicidade também. Então, cada religião, é como ele diz aqui, dependendo da igreja, para onde o cristão for, ele vai ser prejudicado, porque cada igreja tem posições diferentes. É uma loucura sem fim. Você entendeu? É o que ele diz aqui. Se ele fosse o Pedro Pedreira das Testemunhas de Jeová, outra loucura, criada também nos Estados Unidos, se ele fosse membro das Testemunhas de Jeová, várias proibições loucas. Uma delas, o não uso da doação de sangue. Eles não doam sangue, as Testemunhas de Jeová. Uma loucura. Doar sangue salva vidas, qualquer pessoa sabe disso. Mas aí vem a religião, uma coisa atrasada, Testemunhas de Jeová, proíbem a transfusão de sangue. Você entendeu? Cada religião com suas loucuras. Para onde o fiel for, ele vai ter problemas. É a religião tomando o seu dinheiro, por meio de dízimos, ofertas e doações, e também proibições irracionais. É o que ele diz aqui. Você entendeu? Então aqui ele fez uma belíssima explanação. Mostrou que a religião prejudica o cérebro das pessoas, impede que as pessoas raciocinem. É o que ele diz aqui. Diz também que um ateu ou um cristão, isso aí é indiferente em relação às intempéries da vida. Todos aí estão sujeitos a acidentes, a homicídios, etc. Não há diferença nesse sentido entre cristão e ateu. Ele diz também que o homem religioso, ele perde aí em duas coisas. Perde em dinheiro, dízimos, ofertas e doações, e também o homem religioso, dependendo da igreja a que ele se filiar, esse homem religioso vai ter problemas, porque cada igreja tem suas proibições irracionais
que levam as pessoas ao sofrimento. Parabéns aí ao grande Pedro Pedreira pela belíssima explanação. Muito obrigado.